Olá, boa noite. Boa noite. Jornada Mundial da Juventude em Lisboa chega ao fim. Papa Francisco celebra a missa de envio. E pede aos jovens que sejam missionários e anunciem o amor de Deus a todos. Pontífice falou aos voluntários. Todos trabalharam muito para a realização deste encontro que reuniu jovens de várias nações. A vigília dos jovens com o Papa. E o anúncio do próximo país que sediará o encontro. Relatório apresentado pela Unesco alerta sobre o uso de celulares e tablets em sala de aula. Oportunidades e movimento econômico. Turismo reage e impulsiona a geração de emprego no Brasil. Em Minas Gerais, paróquia de Baipendi celebra 300 anos de criação. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco esteve hoje na Basílica de Santa Maria Maior para agradecer pela viagem a Portugal. O Santo Padre rezou diante do ícone da Virgem Maria, um dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, junto com a cruz peregrina. Francisco chegou de Lisboa na noite de ontem. Esteve no país desde quarta-feira participando da JMJ. No retorno a Roma, o Papa falou com jornalistas. Ela, na Primeira Guerra Mundial, tinha pedido isso. E eu, desta vez, pedi a Nossa Senhora. Em seguida, o pontífice respondeu à imprensa sobre os casos de abuso envolvendo quase 5.000 crianças em Portugal. O Santo Padre citou a investigação e o relatório publicado em fevereiro deste ano. Como vai o processo na Igreja Portuguesa? Vai bem. O processo na Igreja Portuguesa está indo bem. Com serenidade se busca a seriedade nos casos de abusos. Os números às vezes se revelam exagerados, mas a realidade é que está indo bem e isso me dá certa tranquilidade. Os jornalistas também questionaram a respeito da saúde do Papa. A minha saúde vai bem. A minha saúde vai bem, os pontos foram tirados, levo uma vida normal, uso uma faixa por 2 ou 3 meses até que os músculos estejam mais fortes. Algumas pessoas perguntaram por que eu abreviei as homilias. Com os jovens, os discursos longos tinham o essencial da mensagem, ressaltou. Francisco também comentou um dos testemunhos que ouviu na JMJ sobre a luta pela saúde mental e o suicídio. Um bravo ragazzo me disse: posso fazer uma domanda? Um jovem me disse: o que o senhor pensa sobre o suicídio? Começamos a conversar e no final ele me disse, obrigado, porque ano passado estava indeciso se cometia ou não. Tantos jovens angustiados, deprimidos, mas não só psicologicamente. Não digo que seja uma coisa de todos os dias, mas é um problema atual, uma coisa que acontece. É uma coisa que se dá. O Papa, que se fez peregrino em Portugal, partilhou as impressões pessoais em mais uma Jornada Mundial da Juventude. A primeira foi no Rio de Janeiro, depois em Cracóvia, a terceira no Panamá e esta foi a quarta, a mais numerosa. Impressionante a quantidade. Eram mais de 1 milhão de pessoas. Os jovens são uma surpresa. Eles são o futuro. Cada um de nós tem as próprias quedas na própria história. A vida é assim, mas o Senhor sempre nos espera, porque é misericordioso, é Pai, e a misericórdia supera tudo. Durante a missa de envio da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco pediu aos jovens que sejam missionários e anunciem o amor de Deus a todos. Francisco dirigiu sua homilia aos cerca de 1,5 milhão de jovens presentes no Parque Tejo, em Lisboa. Ele destacou 3 verbos: resplandecer, ouvir, não temer. No retorno dos jovens para casa, Francisco deu orientações práticas para o dia a dia. O primeiro pedido é para serem luz. Também hoje nós necessitamos algo de luz, um lampejo de luz que seja de esperança para enfrentar tantos sofrimentos que nos assaltam na vida. Ouvir é o segundo ensinamento. Escutar a Jesus. Leia o Evangelho, ali o que diz Jesus e o que diz ao seu coração. Porque Ele tem palavras de vida eterna para nós. Nos revela Deus o Pai.
que é amor. Por fim, encorajou os jovens a não terem medo. A vós jovens, de quem a igreja e o mundo têm necessidade como a terra da chuva, a vós jovens, que sois o presente e o futuro, sim, precisamente a vós jovens é que Jesus diz: não tenhais medo, não tenhais medo. Olha, depois da missa, o Papa fez o último discurso dirigido aos mais de 25 mil voluntários que ajudaram durante o evento em Lisboa. Gracias al patriarca de Lisboa por sua palavra. O Santo Padre agradeceu à Patriarca de Lisboa e aos jovens pelo bom êxito da JMJ em Portugal. Hicieron possível estes dias inolvidáveis. Foram dias inesquecíveis. Todos trabalharam muito para que pudéssemos nos encontrar e cantar juntos. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. O Papa deixou uma mensagem aos jovens. Na reflexão, o pontífice citou as grandes ondas de Nazaré em Lisboa. Se podem admirar olas que chegam até 30 metros de altura. As ondas que chegam a atingir 30 metros de altura são uma atração mundial. Nestes dias também vocês enfrentaram uma verdadeira onda, não de água, mas de jovens que inundaram esta cidade. Que continuem nas ondas do amor, nas ondas da caridade, que sejam surfistas do amor. Sejam surfistas do amor. 2 voluntários também se dirigiram ao Papa. Falaram da experiência solidária e do encontro com as pessoas que não participaram presencialmente da jornada. Os jovens receberam o abraço de Francisco, que rezou e concedeu a bênção à multidão em Lisboa, momento que encerrou a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Espírito Santo. E agora a subir-se a la ola. No encerramento do encontro com jovens, Francisco anunciou que a próxima Jornada Mundial da Juventude será na Coreia do Sul em 2027. E a próxima Jornada Mundial da Juventude terá lugar em Ásia. 2 anos depois, será em Coreia do Sul, em Seul. A festa dos coreanos em Portugal revela alegria em sediar a Jornada Mundial da Juventude. Eu estou muito feliz e alegre porque a Coreia do Sul vai sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude que acabou de ser anunciada. E nós gostamos muito dessa ideia, porque poderemos encontrar tantos jovens católicos. E nós poderemos também apresentar uma igreja coreana jovem, forte, que tem tantos mártires. A última edição do evento no continente asiático foi em 1995 nas Filipinas. Um recorde de participantes. 4 milhões de pessoas. Em 2027, a juventude se reunirá em Seul. A Conferência dos Bispos Católicos da Coreia do Sul diz que quase 6 milhões de sul-coreanos professam a fé católica no país, pouco mais de 11% da população, o que corresponde a 52 milhões e 600 mil habitantes. O arcebispo de Seul, que vai acolher a JMJ, disse que o evento vai ser uma oportunidade de construir a unidade na Ásia. É um encontro para caminhar na fraternidade. Queremos elevar o espírito que foi plantado antes e construir relações frutuosas entre todos os jovens do mundo, acrescentou Dom Peter Chong. Compromisso assumido pela juventude que já espera pelo Papa na Coreia do Sul. Nós poderemos fazer uma grande união da Igreja Universal em Jesus. O governo federal sancionou hoje a lei que permite a utilização da ozonioterapia como tratamento complementar, um procedimento adicional a outros tratamentos. Sobre este assunto, chamamos agora Francisco Coelho, em Brasília, que traz mais informações. Boa noite, Francisco. A lei foi aprovada, mas a regulamentação da ozonioterapia contraria algumas entidades médicas que afirmam que o tratamento não tem evidências científicas. Boa noite, Reinaldo, a toda a equipe, a todos que acompanham o Canção Nova Notícias.
A nova lei estabelece que a aplicação desse procedimento deve ser realizada por um profissional de saúde devidamente regulamentado, utilizando ozônio medicinal autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isabela faz tratamento com ozonioterapia desde 2018. O plano de atendimento inclui lavagem do intestino, dores musculares e queda de cabelo. Inicialmente cheguei com uma queixa de queda severa de cabelo por estresse, perdi 40% mais ou menos do meu cabelo e a gente foi recuperando aos poucos com a aplicação semanal de ozonioterapia capilar. A ozonioterapia foi aplicada pela primeira vez na Alemanha, no século XIX. A técnica consiste em utilizar ozônio e oxigênio como função terapêutica. A lei sancionada hoje autoriza a ozonioterapia como procedimento de caráter complementar, ou seja, uma forma adicional a outros tratamentos. A medida estipula que a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde regularizado com ozônio medicinal autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O importante é que esse profissional esteja habilitado, inscrito dentro do conselho que regula a sua profissão, né? Importante que o profissional também entenda o que é estude, esteja atento a pesquisas, né? Porque o ozônio, ele acaba sendo, com essa nova lei, ele é novo. Então, assim, a gente não pode sair usando o ozônio para tudo, né? A gente tem que ter conhecimento para saber como administrar o ozônio. Ainda sem respaldo científico, a ozonioterapia deverá ser submetida a órgãos de fiscalização para regulamentar o procedimento. Em Belém do Pará, começa amanhã e vai até quarta-feira a reunião de cúpula da Amazônia. O evento terá a presença de chefes de Estado e autoridades de todo o mundo. Apoiados pelas Forças Armadas, a Polícia Federal vai disponibilizar cerca de 300 policiais, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e agentes do Detran. Lula chegou hoje à tarde à capital paraense. Além do Brasil, presidentes de 5 países integrantes da Organização para o Tratado de Cooperação da Amazônia estarão no evento. Entre eles, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Um relatório apresentado pela Unesco aponta os desafios para o uso de celulares e tablets em sala de aula. A tecnologia pode ser aliada no processo de aprendizagem, mas o uso dos aparelhos sem caráter pedagógico pode prejudicar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os celulares e a internet encurtaram caminhos, facilitaram o acesso à informação e permitiram maior rapidez na busca por conteúdos educativos. O isolamento social fez elevar a dependência das pessoas por conexões online. O problema são os efeitos do uso indiscriminado e recreativo da internet. Nas escolas do passado, o livro era a principal fonte de conhecimento. Para aprender, passávamos horas procurando nas páginas os conteúdos para as aulas. Nos dias atuais, eles ainda são importantes, mas disputam espaço com tablets e smartphones. A tecnologia trouxe avanços no processo de aprendizagem, mas existe hoje um uso exagerado, exorbitante, principalmente, infelizmente, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e esse uso que não é só na sala de aula. Um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Unesco, faz uma extensa análise do uso dos celulares nas salas de aula. O documento reuniu pesquisas sobre o tema e levanta a possibilidade de regular o uso do aparelho. Quando a gente se acostuma com as telas e aquilo vira uma certa dependência, a gente deixa de viver o ócio saudável para se desenvolver e desenvolver as capacidades superiores que o ser humano precisa desenvolver. Diversos países já adotam restrições para o uso de celulares em sala de aula.
No Brasil, um projeto de lei do deputado Alceu Moreira, do MDB gaúcho, pretende proibir o uso dos equipamentos nas escolas. A gente sabe que a oferta de internet nas escolas é importante, que o uso das tecnologias no ambiente escolar ele tem que sempre ser um uso pedagógico. Nós ficamos por aqui e amanhã voltaremos com mais notícias aqui de Brasília. É com vocês aí na Central de Jornalismo. Muito obrigado, boa noite para você, Francisco. Vamos para a Terra Santa porque a igreja celebrou nesse domingo a transfiguração do Senhor. Olha, no Monte Tabor, região da Galileia, a missa marcou o início do período jubilar dos 100 anos da construção da Basílica, projetada pelo arquiteto Antônio Berlucci, também considerado o arquiteto da Terra Santa. A introdução do centenário aconteceu na porta da Basílica, realizado por Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, que quis destacar o elemento principal da igreja, do qual o próprio Berlucci escreveu, a luz. Elas aparecem nas janelas superiores, nos vitrais da cripta e nos mosaicos dourados que refletem a luz. Para Berlucci, a arquitetura de uma igreja deveria ser como uma narração, para que o peregrino que viesse visitá-la pudesse guardar na mente e no coração os mistérios da vida de Cristo. A trasfigurazione è esattamente la manifestazione luminosa di Gesù. A transfiguração é certamente a manifestação luminosa de Jesus. O episódio evangélico nos conta que a veste de Jesus se tornou cândida como a neve e o seu rosto iluminado como o sol. Portanto, a luz é a característica da transfiguração. Essa luz que brilha diante dos olhos dos apóstolos para que possam intuir que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Que Jesus é realmente o Filho de Deus. Uma especial recorrência que coincide com aquela da Basílica do Getsemane, que consente aos fiéis de obter indulgência para si e para os defuntos através da peregrinação aos santuários da Terra Santa, de modo particular ao Tabor e ao Getsemane. Já ci sono le indulgenze comuni a tutti i santuari della Terra Santa. As indulgências são concedidas em todos os santuários da Terra Santa que cuidamos. Para este ano, de modo particular, que se inicia hoje, dos 100 anos da dedicação da Basílica da Transfiguração, será concedida a indulgência, seguindo as disposições necessárias para que se possa receber este dom, esta graça. Após a Santa Missa, acompanhados ao som dos escoteiros de Nazaré, todos seguiram em procissão até a Capela de Schendibus, lugar onde Jesus ordenou aos discípulos de não dizer a ninguém o que viram, até que ele fosse ressuscitado dos mortos. Aqui, Frei Francesco Patton abençoou os ramos das árvores presentes no monte e distribuiu aos presentes como recordação da transfiguração do Senhor. E agora um alerta: os casos de dengue continuam em elevação em São Paulo. Assunto para Sidney Fernandes, direto da capital paulista. Boa noite, Sidney. Boa noite, Yara, Reinaldo, e boa noite a você de várias partes do Brasil e também no exterior. A incidência de casos e óbitos aumentou aqui na cidade de São Paulo desde o início do ano. A melhor maneira de prevenir a doença é combater os criadouros do mosquito transmissor. Mal-estar e dor de cabeça, esses foram os principais sintomas que a administradora Aline teve ao receber o diagnóstico de dengue. Eu tomava remédio para dor de cabeça e não cortava, né? Aí eu fiquei assim à noite e no outro dia de manhã eu já suspeitei que eu pudesse estar com dengue. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que lidera o surto da doença entre as Américas neste ano, com mais de 1 milhão de casos. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, neste ano, 10 pessoas perderam a vida após se contaminarem com o vírus da dengue. Desde 2015, quando a capital atingiu 25 óbitos, esse número não era tão elevado. O fato das pessoas terem comorbidades e doenças pregressas, principalmente as que interferem na sua imunidade, tem deixado as pessoas mais vulneráveis e contribuído para esse desfecho do óbito. É que as pessoas, parte delas, protelaram, deixaram para procurar o atendimento médico só quando a doença já estava num patamar mais grave. A maioria das pessoas
que se infectam têm formas brandas, formas leves e não letais. Isso é importante deixar claro. Mas algumas pessoas podem desenvolver uma forma mais grave. Essa forma mais grave tem a ver com um fenômeno chamado de coagulação. Eu posso ter manifestações no sistema cardiovascular dessas pessoas e a morte ocorre exatamente por isso. Para conter o avanço da doença, a visita é de casa em casa, com o uso de inseticidas. No início deste ano, a Anvisa também aprovou uma vacina contra a dengue. Mas, por enquanto, o imunizante só está disponível em clínicas particulares. Ainda há necessidade de que o Ministério avalie justamente a incorporação dessa vacina no portfólio de vacinas nacional e então envie aos municípios. Mas é essencial também não descuidar das medidas básicas, como as de evitar água parada em casa. Isso reduz drasticamente a população de insetos e, com isso, a doença reduz. Com a chegada de uma frente fria, as chuvas aumentam pelo país e o cuidado com a água parada precisa continuar. Bom, vamos ver então como vai ficar o tempo em todo o país com Yara Naires. A frente fria vai influenciar o tempo em quais regiões? Yara? Olha só, Sidney, depois de um fim de semana de altas temperaturas, nos deparamos com o avanço de uma frente fria em alguns estados do Centro-Sul. Chuva mais intensa sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste e leste do Paraná. Pancadas mais fracas no Mato Grosso do Sul e por aqui no sudeste, em áreas da região de Campinas, oeste, centro-sul, litoral e região metropolitana de São Paulo, sul de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e no centro-sul do Rio de Janeiro. No topo do mapa, tempo mais instável nos mesmos locais sobre o litoral do Nordeste, por essas áreas em azul do Norte. Com a frente fria, a umidade relativa do ar aumenta um pouco. Em São Paulo, por exemplo, sobe para 53% e 51% no Rio Grande do Sul. Ainda não é o adequado, mas já traz um grande alívio à nossa respiração. Bom, notamos uma ligeira mudança também nas temperaturas máximas que atingem os 33 graus. Em Goiânia, 31 em Belo Horizonte, 23 na capital paulista. Mesmo com a frente fria, nossas tardes seguem quentes. Volto com você aí na capital paulista, Sidney. E agora a gente fala de um setor que tem retomado o crescimento depois de um baque durante a pandemia. Em maio, o turismo faturou 36 bilhões de reais e gerou mais de 60 mil oportunidades. Os números deste ano são positivos para o turismo brasileiro. Em maio, o setor registrou o maior faturamento desde 2014, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens. De 2020, em 2021 também um resultado ainda muito abaixo do normal. Em 2022, especialmente agora, no final do primeiro semestre de 2023, o setor conseguiu recuperar, conseguiu reaver o nível de faturamento que se tinha antes da pandemia. O número de empresas de turismo também cresceu 10% comparado ao mesmo mês do ano passado. Os serviços com maior alta foram aluguel de veículos, com 12%, eventos culturais, 11% e restaurantes, 10%. Outro destaque foi a geração de empregos no setor, que teve mais de 64 mil vagas entre janeiro e maio deste ano. Na primeira fase da pandemia, o setor de turismo foi obrigado a eliminar 470 mil postos de trabalho. E agora, em maio de 2023, o setor conseguiu repor essas vagas que foram eliminadas na fase mais aguda da pandemia. Ainda de acordo com o estudo, o fluxo de aeronaves nos 10 maiores aeroportos do Brasil restabeleceu em maio o nível observado antes da pandemia. Os aeroportos que lideram o ranking é o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que teve aumento de 49% nos pousos e decolagens, seguido de Congonhas, em São Paulo, que cresceu 16%. Os dados são observados mesmo com a elevação de 10% no preço de pacotes de turismo e de 15% no serviço de hospedagens. Para o setor, este é o momento de planejar as férias. Vale até dizer que, inclusive, com esta baixa do dólar, a grande dica é você adquirir o seu pacote agora, neste momento. O momento é muito favorável para a aquisição de roteiros, para os vários destinos, quer sejam nacionais ou internacionais.
A cidade de Baipendi, no sul de Minas Gerais, celebrou os 300 anos da paróquia de Santa Maria. A matriz de Nossa Senhora de Monte Serrat abriu as portas para receber fiéis e peregrinos. Fiéis reunidos em oração. É dia de celebrar, render graças. A igreja tem arquitetura barroca e neoclássica, um cenário que faz parte da história familiar da Edith. O legado que a minha mãe deixou, hoje eu cuido da capela do Santíssimo, cuido das vestimentas, das nossas imagens, né, que são lindíssimas. Essa vivência toda vai moldando a nossa fé. Pensar que são 300 anos de trabalho pastoral, né, trazendo aqui Jesus, Deus, né, Espírito Santo, para assim abençoar a nós todos. O Papa concedeu a esta igreja, que está aqui celebrando 300 anos, a alegria de ser uma igreja indulgenciária. Então, há um ano nós estamos celebrando esta graça, esta bênção, o perdão, a misericórdia, a acolhida de Deus. E agora nós estamos coroando esse momento, né? O momento de coroação, de alegria, de festa. No fim, o espaço se tornou pequeno para a celebração jubilar. Enquanto a multidão aguardava ao lado de fora, o som da Orquestra Sinfônica da cidade marcava o dia histórico. Forte, que é uma data 300 anos, né, a gente poder colaborar, mas foi feito com muito amor, com muito carinho. Baipendi merece. Em comemoração aos 300 anos da paróquia de Santa Maria, a cidade de Baipendi ganha um novo sino chamado Marcos, um símbolo importante que terá o trabalho de comunicar e encantar a população. Achei muito bonito e vou levar essa beleza de Baipendi, e a nossa santinha em Achica, e a paróquia de Santa Maria, traz muito bonito para todos nós. Estou em estado de graça. Eu falei que nós somos um povo privilegiado. Na terra de Inhaxica, as badaladas imponentes do sino de 820 quilos reforçam a fé de cada morador. É uma forma de presentear também as gerações futuras, né? Que eles possam aí estar sempre vivendo a fé, vivendo o testemunho e vivendo a graça de Deus também, como nós hoje temos a alegria de viver. Parabéns à paróquia pelos 300 anos de vida em comunidade. Transmissões das celebrações e eventos da igreja é possível porque sócios, amigos e benfeitores acreditam nesta obra que leva milhares de lares à alegria da boa nova do Evangelho. Estamos com 16% na campanha do projeto Dai-me Almas de agosto. Não sabe como ajudar? É simples. Acesse clube.cançãonova.com e encontre o melhor jeito de ser um sócio evangelizador conosco. Obrigada por sua generosa contribuição. Vamos voltar então a falar sobre a Jornada Mundial da Juventude, porque no sábado, logo pela manhã, o Papa Francisco saiu de Lisboa e foi ao Santuário de Fátima rezar o terço com jovens doentes e os que cumprem pena em unidades prisionais. Helicóptero a sobrevoar o recinto de oração do santuário e já causa aquela emoção. Após 6 anos, Francisco faz-se novamente peregrino da paz na Cova da Iria. O sumo pontífice aterrou no novo heliporto de Fátima, fazendo o trajeto em papamóvel até a Capelinha das Aparições, que sofreu adaptações dadas as dificuldades de mobilidade do Santo Padre. A multidão corre para saudá-lo e do papamóvel, Francisco abençoou inúmeras crianças até chegar à Capelinha. Diante da imagem de Nossa Senhora, instantes de silêncio, como costuma fazer em santuários marianos. A visita do Papa ao santuário acontece justamente no primeiro sábado do mês, dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Aqui, ele destacou que Maria nunca foi protagonista e sempre partiu apressada ao encontro do outro, como precisou aprender em português. Apressada. Em português se diz apressada, me disse Monsenhor Ornella. Nossa Senhora apressada.
Ressaltou ainda que a capelinha é uma bela imagem da igreja, acolhedora e sem portas. La iglesia no tiene puertas. A igreja não tem portas para que todos possam entrar. E Aqui também podemos insistir que todos podem entrar, porque é a casa de uma mãe. E uma mãe tem um coração aberto a todos os filhos. Para todos os filhos. Todos, 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 sem exclusão. O Santo Padre presidiu a recitação do terço junto a cerca de 100 pessoas com deficiência e jovens reclusos. Sempre afetuoso, também cumprimentou os que estavam com ele na capelinha. Os jovens que participaram da Jornada Mundial em Portugal viveram um importante momento junto ao Papa Francisco na vigília realizada na noite de ontem no Parque Tejo. Jovens de várias partes reunidos no Parque Tejo, em Lisboa, para a vigília com o Papa Francisco, um dos pontos altos de cada JMJ. Começando pelo ensinamento e testemunho de fé que recebi da minha avó. O padre português Antônio Ribeiro falou do seu caminho de fé, começado pelo testemunho da sua avó. Em seguida, foi a vez do forte testemunho de Marta Luiz, de 18 anos, de Moçambique. Ela teve que fugir do seu país devido à guerra, que já dura 5 anos. Participava na paróquia Sagrado Coração de Jesus, ou também conhecida como Missão de Nangololo. Após assistir uma apresentação de dança, o Papa fez o seu discurso chamando a Mãe de Jesus de missionária da alegria. Por quê? Porque a alegria é missioneira. Ao refletir o tema da jornada, Maria levantou-se e partiu apressadamente. O Papa afirmou que a Mãe de Jesus foi ajudar a sua prima para dar-lhe o que há de mais precioso, a alegria. A juventude do mundo inteiro reuniu-se ao redor daquele que é o motivo da verdadeira alegria, Jesus Cristo. Chegamos ao ponto ápice da nossa jornada. A vigília é sempre marcada por momentos de espiritualidade e também pela adoração. As palavras do Papa Francisco nestes dias de encontro provocam mudança no coração dos jovens. Mas o que será que vai ser feito de concreto daqui para frente? São muitos jovens de todas as partes do mundo. E eu ainda pensava o quanto nós estamos unidos em Jesus como corpo de Cristo. Sentir essa alegria é estar tão perto de Deus aqui neste momento. E ver o Papa Francisco, eu acredito que isso nos encoraja a espalhar a mensagem do Evangelho mais uma vez. Diante do Cristo, as palavras não são necessárias. O silêncio traduz a forte experiência vivida nesta vigília enquanto igreja. No meu coração agora existe um desejo de seguir mais fielmente a Cristo, levar as palavras do Papa ao pé da letra. Após a missa de envio presidida pelo Papa Francisco no encerramento desta jornada, resta-nos apenas dar início, apressadamente, à nova missão confiada. Foram momentos inesquecíveis. Momentos inesquecíveis e ficam mesmo na memória desses jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude, agora só em Seul, né? Em 2027. Certeza. Rumo à Coreia. Pois é. Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com. A seguir, tem a Santa Missa direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.